Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecendo a fé e a esperança. A apresentação dos padres Mairo Christian, Luiz Carlos e Lucas Romano. Olá, galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Crescer com a Bíblia. Nesta quarta-feira, um podcast totalmente diferente daquele que nós já estamos acostumados, que normalmente é com um áudio. Nesta quarta-feira, nós iremos agora fazer esta live, este vídeo, falando um pouquinho sobre aquele percurso que nós já fizemos. Está conosco o Padre Luiz Carlos. Padre Luiz Carlos, seja bem-vindo a este episódio do nosso podcast. Obrigado. É uma saudação toda especial, na paz de Cristo Jesus, a todos os nossos seguidores, nossos ouvintes, que ao longo desses meses vem nos acompanhando e seguindo os conteúdos aí produzidos. A gente fica muito feliz por isso. E hoje nós estamos aqui, não só para oferecer o conteúdo ou o som das nossas vozes, mas também a nossa própria imagem, a nossa própria pessoa, e sempre com o mesmo objetivo de conversar de maneira clara, mas também muito serena e tranquila sobre a palavra de Deus, para que a gente possa enriquecer cada vez mais, né? Esse é o nosso objetivo, e sempre de maneira específica sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Está conosco também nesta live o Padre Lucas. Padre Lucas, seja bem-vindo. Dê a sua saudação a todos aqueles que irão nos assistir ou que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Obrigado, Padre Mairo. Obrigado, Padre Luiz Carlos, por esse momento. Como o Padre Luiz já falou, é uma satisfação estarmos juntos para compartilhar, né, da Sagrada Escritura, reflexões que nós já fizemos durante esses meses, que estamos conversando com vocês por meio de áudio, e hoje vocês estão conhecendo um pouquinho da nossa fisionomia, né? Vamos aqui, no nosso momento contraído, descontraído, falar do Evangelho, falar da Sagrada Escritura, falar do livro de Daniel, que é o nosso foco nesse período, Crescer com a Bíblia. Então, obrigado a todos que nos escutam e nos assistem a partir de agora. Muito bem, então seja bem-vindo, Padre Lucas, Padre Luiz Carlos. E antes da gente levar adiante nesse nosso bate-papo, é importante recordar a caminhada que nós já fizemos ao longo desses dias, né, desde outubro, né, do ano passado. Iniciamos falando um pouquinho sobre uma introdução ao profetismo, vimos mencionando um pouquinho de cada profeta, em que situação que eles estavam inseridos, e que o profeta é alguém que está numa realidade, vê o povo ou as lideranças ou religiosas ou políticas, né, se desviando da lei de Deus, e ele se apresenta como uma voz de Deus, como uma boca de Deus, convidando aquela comunidade, aquele líder religioso ou os líderes religiosos ou políticos a se converterem, a voltar para o Senhor. E diferente um pouco daqueles profetas que já viviam na corte, que a gente também falou que existiam profetas que estavam próximos do rei e que tinham essa liberdade de se aproximar do rei e falar aquilo que era necessário. Daniel, né, vive um outro contexto, né, um contexto do exílio, já não está tão próximo, né, do rei ou do imperador, e é nesse contexto de exílio que Daniel está vivendo, né, que o livro de Daniel é escrito. E a gente lembra também e sabe que o livro de Daniel ele tem uma linguagem simbólica, e suas imagens marcantes exercem forte fascínio, mas não raramente são imagens mal compreendidas ou até interpretadas de forma literal, o que pode conduzir a uma construção imaginativa, excessiva, ou até mesmo desvinculada da realidade. Então, a gente foi mencionando um pouquinho dessa realidade ao longo da nossa caminhada. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo, queria fazer a primeira pergunta, né, já que nós situamos o livro de Daniel ali no contexto do exílio, a vivência de Daniel
ali no exílio. Então, a gente tem uma pergunta, né, seja para o Padre Luiz Carlos, seja para o Padre Lucas. Como o livro de Daniel nos ajuda a compreender a fé vivida em contexto de exílio, perseguição e pressão cultural? O que significa permanecer fiel a Deus quando tudo ao redor tenta nos fazer esquecer quem somos? Muito bem, então vamos lá. É interessante, e depois, com certeza, em outros momentos, a gente vai estar criando esse espaço. Hoje, nós já temos aí algumas perguntas que o Padre Mário está fazendo, conduzindo este momento, mas seria muito interessante também depois a gente estar escutando as perguntas que estão nascendo em você, as pessoas que estão acompanhando os podcasts, diante de cada episódio, com certeza nascem tantas perguntas também. E aí, é claro, nós não temos um tempo tão grande, tão vasto aqui para responder todo mundo, mas é válido já deixar no início da nossa fala que você pode muito bem deixar também aí nos comentários as suas perguntas, e nas futuras lives, nos futuros momentos aí, a gente pode estar respondendo também a sua pergunta. Essa pergunta do Padre Mário é uma pergunta realmente interessante, pertinente, e ela vem exatamente para esclarecer aí um fator, um elemento importante quando se fala da compreensão do livro de Daniel, né, da sua literatura, dos seus escritos. E esse período, né, esse contexto, nós sempre pontuamos muito. Às vezes poderia até alguém dizer, mas um pouco cansativo esses discursos introdutórios. Às vezes os discursos introdutórios, eles são um pouco, às vezes, maçantes, mas são necessários, porque poderíamos ir diretamente ao texto, mas se nós não conhecermos os elementos que podem nos ajudar a compreender, pode comprometer a sua compreensão hermenêutica. E um texto fora do seu contexto, como dizem sempre, né, gera pretexto. Né, gera pretexto para dizer o que a pessoa pensa ou acha. E os achismos não são comportados, não são, digamos assim, considerados, não tem espaço para eles quando se fala de um estudo sério das Sagradas Escrituras. Né? Então, para livrar dessa questão dos pretextos, é justo a gente entender o contexto. E o contexto de Daniel é, sim, um contexto muito interessante, o contexto que ele nasce. É esse período do exílio, tão conhecido, que marcou a história do povo de Israel. Esse jovem, ainda ali em Jerusalém, quando Jerusalém é destruída ali em 587, né, essa já é a segunda destruição, e é levado como cativo, como prisioneiro, ainda jovem, inteligente, e vai para esse contexto estrangeiro, não só ele, mas como toda as pessoas, digamos, os melhores arqueiros, as mentes de Israel, os sacerdotes, enfim, aquelas pessoas que poderiam, de fato, colaborar em uma outra cultura. Mas eles vão para esse território estrangeiro da Babilônia, conduzido como escravo, praticamente, prisioneiros, e ali é onde, de fato, eles vão viver e demonstrar a fé que tinham. Eu acho que isso aqui é muito interessante. No exílio, como é que ele consegue, não só ele, mas com seus irmãos e o seu povo, permanecer fiel. Né? Como é que ele consegue permanecer fiel? Como é que ele consegue conviver dentro de um espaço estrangeiro com uma intenção, porque o povo helenístico, o Império Helenístico, ele tem esse objetivo, né, de querer passar a sua cultura também para o povo de Israel, sobretudo, e aí é questão cultural, é questão política, é questão religiosa, e a gente vê esses jovens sendo fiéis à lei, fiéis aos ensinamentos de Deus, fiéis à Torá. E isso foi possível em virtude de uma memória. Quando o povo de Israel ele perde a terra, perde a casa, perde Jerusalém, perde a pátria, tem uma coisa que eles não perdem, que é a Torá, a memória à Torá. E eles continuam, mesmo quando isso está em jogo a própria vida, como nós temos, e vemos isso, e nós vamos ver isso com calma depois no próprio texto, como Daniel ele vai demonstrar essa fidelidade a Deus,
e mostrar que o império ou o imperador não é um poder absoluto, né? Isso é muito, muito interessante. Ele vai demonstrar isso, sobretudo, em Daniel, Daniel capítulo 1, 6 e 7. Né? Ele vai mostrar como, de fato, o povo helenístico tinha ali um projeto muito bem articulado. Quando eles começam a mudar até o nome das pessoas que vinham de Jerusalém, colocando nomes estrangeiros, nomes gregos, nós vamos ver isso. São educados na cultura do império, convivem, né, com uma proposta de assimilação total. No entanto, uma coisa que é muito interessante de notar é que tem uma resistência, às vezes pequena e outras grandes, da parte de Daniel e seus companheiros, seus irmãos. Vocês vão ver que ele vai recusar, por exemplo, a comida impura, que é considerada impura. O rei vai tentar colocar isso e ele vai rejeitar. Ele não vai adorar estátuas, nenhum tipo de, ele não vai adorar, não vai fazer nenhum tipo de adoração da estátua dos reis, que são propostas, foi proposta para ele fazer isso. É só lembrar aí o capítulo 3 de Daniel. E mantém-se em oração mesmo quando isso custa e pode custar a sua própria vida. Então ali a gente vê uma fidelidade, um permanecer fiel. E para permanecer fiel em momentos de perseguição, realmente precisa de uma fé robusta, né? E uma consciência clara de quem é o Senhor da sua vida. Então Daniel ele tinha essa clareza. E eu acho que isso aqui já é uma deixa muito atual para nós também. Se nós temos clareza qual é o Deus que nós cultuamos, o Deus que nós servimos, o Deus da nossa vida, então as outras coisas podem se relativizar, podem ser relativas, o poder do império, outros tipos de situações ou princípios, mas o acreditar em Deus, esse é inegociável, e Daniel mostrou isso na prática e com a própria vida, o quanto é possível permanecer fiel a Deus mesmo em tempo de perseguição. Por isso que o livro de Daniel, a gente pode dizer que é um verdadeiro manual de fé, né, para uma comunidade em perseguição. Se você passa por isso, e a nossa contemporaneidade passa por tantos outros tipos de perseguições, muito sutis às vezes, a gente precisa olhar e aprender com Daniel e com o seu livro, o quanto é necessário a gente permanecer fiel, né? Permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo, aos ensinamentos de Deus na nossa vida. E aproveitando, né, que a gente está falando já dessa construção, da vivência e construção nesse período de exílio, ao longo dos nossos episódios, a gente viu também que o livro de Daniel ele tem uma estrutura, ele foi escrito numa língua diferente da nossa, né? Nós falamos o português. E, Padre Lucas, assim, o que o senhor poderia nos dizer, né, para aqueles que nos ouvem, como o estudo, né, o Padre Luiz Carlos até falava que esse momento de introdução ele é importante para nos situar, né, em que contexto aquele texto é escrito, para entendermos a mensagem propriamente dita, porque às vezes, como dizia na introdução, às vezes lendo ao pé da letra, a gente pode se perder nas imagens, se perder nos símbolos, e quando nós entendemos esse contexto, vamos entender a mensagem que está por trás desse texto. Então, para aqueles que nos ouvem, o que o senhor poderia nos dizer a respeito da estrutura, né, do livro de Daniel? No que pode nos ajudar, né, em que idioma, em que língua foi escrito esse texto? O que o senhor pode nos dizer para aqueles que nos ouvem a respeito dessas perguntas? Bom, eu não sou muito expert na área da Bíblia, né, da hermenêutica, mas um pouco que aprendi com o padre Casalenho, né, e tantos outros padres biblistas que passaram na minha vida, é que a gente precisa analisar o texto dentro de sua própria estrutura para entender o que o autor também quer passar, não só para aquele povo que o escuta, mas também para gerações que irão ler este livro, este documento de fé, né? Uma mensagem de fé, uma carta de fé, o qual o autor, os autores que estão narrando e descrevendo querem transmitir. Até porque nós também temos que entender que todo livro bíblico ele não vem somente de uma ideia de alguém que sonhou um dia e disse vou escrever sobre isso porque Deus mandou escrever. Não, ele vai vivendo. Antes dele passar para o papel, ele vive aquilo está na história dele. Tanto é que muito das obras, primeiro
narrado, primeiro é oral, primeiro é o discurso oral, para depois se encontrar dentro da escrita. E indo direto à pergunta que o senhor nos propõe, né, é interessante, nós podemos até pegar a própria Sagrada Escritura, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das que a gente utiliza bastante para o estudo, ela já propõe uma divisão, né, a qual a gente percebe, e bem ao lado do texto, quem tiver a Sagrada Escritura da Bíblia de Jerusalém pode tirar essa curiosidade, né? Não sei se vai aparecer aqui, mas bem aqui ao lado, nessa parte em branco aqui, tem uma palavrinha escrito aramaico, né? E o que isso significa? Então, do capítulo 1 até o capítulo 6 dessa estrutura, dessa divisão, 6 ou 7, 8, 6, isso. Vai ser todo escrito em aramaico. Escrito em aramaico, né? O texto original. Não é o nosso texto aqui, o nosso texto é em português, claramente. Mas ele quer dizer que o escrito original foi aramaico. E do capítulo 7, 8, 9, 10 do livro de Daniel, o texto é todo grego, é todo hebraico. Todo hebraico. Seu original está em hebraico. E no meio de tudo isso, temos alguns adicionais, né? Que são esses adicionais? É da língua grega. Interessante observar que o livro de Daniel ele é diferente de muitos outros porque ele tem as três línguas juntos, dentro, né? O aramaico, o hebraico, que são línguas originais do povo judeu, como também o grego, que é da cultura helenística, que o professor e padre Luiz Carlos acabou de nos dizer, né? A cultura helenística que também tenta influenciar todos os povos. E o livro de Daniel é influenciado também pela cultura helenística, quando fala de sabedoria e tantas outras coisas que nós podemos aprofundar mais à frente. Então, são essas três línguas, né, que estão colocadas dentro do livro de Daniel. A parte grega, que você pode dizer, onde está a parte grega em tudo isso? Se encontra no versículo 29 até o 90 do capítulo 3, está todo em itálico, especialmente no livro, na Bíblia Jerusalém, né? E também o deuterocanônico, que está lá no final, capítulo 11 e 12, que são os midrashes de Susana, o sacerdote de Betel e o dragão. São textos que estão todos escritos em grego. E qual a importância de perceber isso? É entender que esse povo, ele tentou, de certa forma, os autores tentaram, de certa forma, com o livro de Daniel, colocá-lo esse escrito numa linguagem que todos entendessem, né? Tanto aqueles que leem aramaico, né, que era a língua comum do povo daquele tempo, como também do hebraico, que é a língua da Sagrada Escritura, né? Da Sagrada Escritura. Então temos essa pequena divisão dentro do livro de Daniel. E é interessante, né, Padre Lucas, aquilo que o senhor falou, né, que os textos eles não foram escritos automaticamente, né? Houve primeiro as narrativas orais, uma vivência narrativa oral, e aí me vem na lembrança, né, uma cena que vai passando naquela série The Chosen, né, Os Escolhidos, onde Jesus vai fazendo seus sermões, seus ensinamentos, e aparece ali, né, Mateus, anotando num caderninho aquilo que Jesus vai escrevendo, né, vai dizendo. Então, assim, para dizer que o texto, ele tem um período para ser construído, não é alguém decidiu, amanheceu, quis escrever e chega lá, começa a pegar uma caneta e começa a escrever, né? Hoje até mesmo a facilidade que tem para a escrita, né, é totalmente diferente, né, desses períodos, né, antigamente,
até mesmo para ter uma folha impressa, ou ter a facilidade de escrever, era muito difícil. E aí sempre olhar para esses textos, como uma mensagem de fé, né? Mesmo num contexto, tem um objetivo inicial que é para aqueles que são os destinatários imediatos, mas que também é uma mensagem de fé, né? Que vai atingir pessoas que provavelmente, né, como eu aprendi recentemente, ele não tinha noção de que ia atingir, né? Vai chegar pessoas que ele não tinha nem imaginava que iria chegar a esses textos, como, por exemplo, nós que estamos aqui. E a partir dessa vivência de fé, o texto de Daniel também nos fala da relação de fé e poder, né? O padre Luiz Carlos falava um pouquinho da resistência, de como houve uma busca de mudar a cultura, não só social, mas religiosa também, daqueles que foram levados exilados. E a pergunta que surge daqui é: que tipo de relação, né, padre Luiz Carlos, que tipo de relação Daniel propõe entre fé e poder político? É possível servir a Deus sem se render aos ídolos do poder, do sucesso e da acomodação? Muito bem, é interessante sim, e eu acredito que esse é já uma pauta dentro do livro de Daniel que ela nunca sai de cena, né? A religião, a política, o poder, a economia, são dimensões que, de uma certa forma, convivem e se influenciam uma com a outra. E uma mensagem que diria que, assim, que é central no livro de Daniel é mostrar que Deus ele é o Senhor da história. E Daniel ele prova isso, né? Como ter uma vida equilibrada com o poder político. Porque ele faz crítica como profeta, ele faz críticas lúcidas, diretas, profundas, claras ao poder. Mesmo servindo o imperador, mesmo servindo o sistema imperial, né, vivendo e respeitando, muitas das vezes, as leis, só não respeitava quando essas leis elas iam ali contra a lei de Deus. Porque Daniel ele sempre entendeu que quem é que é relativo? É Deus ou poder? Ou império? Ele sempre entendeu que quem é relativo é o poder. O império, a política, são princípios relativos. Mas Deus não, Deus é absoluto. Deus é inegociável. Então, ele entendia muito bem isso e conseguia servir a Deus e respeitava, né? Como todo crente, como toda pessoa que crê em Jesus Cristo, ele também ele obedece à lei do seu estado, né? Tem uma boa convivência, desde que essa lei não venha a desabonar ou a colocar em contradição, né? E aí é interessante ver como ele criticava os impérios, às vezes com palavras, né? Enfrentou muitas das vezes os imperadores, os reis, com palavras, mas sobretudo com gestos, com atitude, com silêncio, com promessas. Então a gente vai vendo que é possível, sim, não se vender, né, ao poder, que é uma das coisas que aí sim entra num discurso muito atual, que às vezes a pessoa é cristão, é católico, ou de uma outra ramificação cristã, ele entra na política, mas não consegue manter-se fiel aos princípios cristãos, aos princípios de Deus. Ele se vende diante do poder, diante do sistema, diante das propostas mudanas, ele acaba negociando. Tem muita gente, às vezes, negociando isso, né? Inclusive, às vezes, usando o nome de Deus para ganhar uma boa imagem ou oferecer uma promessa para o povo que depois não vai ser realizada. E Daniel, no seu livro, ele mostra muito isso. Como servir Deus sem idolatrar o poder, o Estado ou o sistema político, né? Acho que acredito que ao longo dos nossos estudos, lendo ali com mais calma os gestos e as atitudes e as decisões, os sonhos que Daniel depois também vai interpretar, nós vamos aprender muito de como lidar com o poder, com a administração, com a política nos tempos de hoje, sem abrir mão dos nossos princípios cristãos. Quando nós não temos essa fé e não temos esse Deus, essa consciência clara de quem é o Deus que nós servimos, com facilidade depois
a gente começa a servir as coisas que, ou princípios ou projetos que vão, às vezes, até contra, de fato, o projeto do reino de Deus. E isso é muito perigoso. E é um risco que nós corremos. Por isso que Daniel ele é, assim, um modelo, é um paradigma nesse sentido de resistência e de boa convivência com a política e com o poder. É muito Padre, interessante, né, perceber isso, né, porque a gente vê, né, que é sempre hoje na nossa política atual, né, se fala muito o nome de Deus, né, e às vezes há justamente esse risco de se corromper e acabar até mesmo se desviando dos princípios evangélicos, né, dos princípios cristãos. Padre Lucas, o senhor quer falar um pouco, né, sobre essa questão, né, da fé e poder, ou fé e política, né, no livro de Daniel? sim, sim. Na verdade, só contribuir um pouco mais com as palavras que o Padre Luiz Carlos colocou com bastante sabedoria. Pegar lá no próprio livro de Daniel, no versículo 16, no versículo 15, na verdade, da coragem e ousadia dos jovens que estão prontos para ir para a fornalha, mesmo com a sedução de que, se eles adorassem uma estátua, se eles se rendessem aos prazeres do político lá, do rei, eles não sofreriam aquilo, mas eles estão prontos porque têm convicção daquilo que eles querem, daquilo que eles defendem. Eles não relativizam a Deus. E então, aqui, disse-lhes Nabucodonosor: é verdade, ó Sidraque, Misaque e Abdenago, que não servis aos meus deuses e não tendes adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estás pronto a ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, do saltério e de toda espécie de instrumento de música, e vos prostrar e prestar culto, adoração à estátua que fiz? Se não adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa. O qual é o Deus que poderia livrar-vos da mim? E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minhas mãos? E diante desse desafio, os jovens apenas dizem: se não, em resposta disseram ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrar também, ó rei, de tua mão. Mas se ele não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o levantastes. Então aqui fica a coragem deles, que não aceitam a proposta e têm convicção do que acreditam, mesmo correndo o risco de Deus não os livrar da fornalha, mas eles não se rendem aos prazeres. Era essa contribuição que eu queria Muito colocar direto interessante, no né? texto. Uhum. Muito interessante que, mesmo se Deus não fizer, mesmo se Deus não realizar, mesmo se Deus não livrar eles, ou seja, mesmo se Deus não fizer nada por nós, mesmo assim nós vamos continuar acreditando nele. Isso é uma fé Exatamente. bonita, né? É uma fé forte, robusta. Então, o que é que a gente aprende diante dessa fala do Padre Lucas, né, conduzida aí pelo padre Mairo? Que é possível, e aí nós estamos chegando já, estamos em ano de eleições, o nosso país vai entrar nisso aí, né, e a gente sabe que é sempre momentos muito delicados, são sensíveis essas temáticas, mas fica uma mensagem muito interessante. A mensagem é que é possível a gente exercer as nossas funções públicas, sem vender a fé. Daniel ele mostra isso. É possível exercer as nossas funções públicas sem vender a fé, porque às vezes tem gente vendendo os princípios cristãos dentro da própria política, negociando. Isso é triste, é lamentável. Um cristão de fé, ele não negocia. Ele não negocia. Ele serve o Estado com competência, mas ele não sacrifica a consciência cristã dele, jamais. Então, acho que essa é uma mensagem muito forte que a gente vai se deparar depois quando estiver estudando de maneira particular os textos nas suas devidas partes, né? E, como eu dizia, né, está num contexto ainda muito, já se aproximando esse ano, né, ano de eleição, e de fato o livro de Daniel, que foi escolhido esse ano, né, pela CNBB para ser estudado, refletido, rezado,
ele vai nos levar a uma vivência, né, de não abandonarmos a nossa fé, mesmo diante, até mesmo de perder a vida. E que mesmo que isso aconteça, aquilo que o Padre Lucas, né, tinha mencionado, né, Padre Luiz, é bonito ver que mesmo que Deus não os livre daquela situação, que eles venham a perder a vida, eles, mesmo assim, ainda vão acreditar em Deus, né? Ainda vão acreditar em Deus. Então, o tempo já está adiantado, né? Temos ainda mais uma pergunta, né, para assim nós concluirmos esse momento, que é sobre a linguagem apocalíptica, né? A gente sabe que o livro de Daniel, né, é um livro, podemos dizer, único no Antigo Testamento, com essa linguagem apocalíptica, com essa linguagem simbólica. E a gente poderia se perguntar, né, por que o livro de Daniel utiliza uma linguagem simbólica e apocalíptica em vez de uma fala direta? E aí vem uma outra pergunta. O Apocalipse é um anúncio de medo ou de esperança? Essa é uma pergunta muito, muito interessante e que ela precisa ser, sim, respondida, porque ela vai nos ajudar a entender o livro de Daniel, e não só. Daniel, ele vai inaugurar, como a gente viu nos outros episódios, que foram feitos anteriores. Nós falamos disso, desse gênero que nasce e que é inaugurado por ele, esse modo de falar de Deus ou das coisas de Deus, dos anúncios de Deus, usando o gênero apocalíptico. Ele nasce dentro de um contexto de perseguição, né? Nós acabamos de falar aí, logo no início da nossa fala, esse contexto da Babilônia, o exílio, enfim, são perseguições. E dentro desse contexto, o povo de Israel ele não tinha muita força para se expressar. O Império está ali com toda a sua força bélica e com essa dinâmica da perseguição, se caso você falar o contrário daquilo que eles ensinam. Então, a linguagem apocalíptica, ela fala através de símbolos. E a gente vai ver muito isso no livro do Apocalipse, que também, né, João, quando escreve o último livro da Sagrada Escritura, é dentro de um contexto de perseguição. Ali vai ser já o Império Romano, que está perseguindo os primeiros cristãos. E ele vai também escrever para as comunidades quase que em códigos. Para nós, parece ser muito difícil entender quando ele fala das bestas, quando ele fala de certos animais que têm aí 10 chifres e não sei quantos olhos, a gente vai analisar isso. Para nós parece ser quase que incompreensível. Desenhar isso seria quase impossível para os artistas. Mas tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem, e o povo que tinha acesso a essa informação dentro de um contexto de perseguição, eles conseguiam entender. Ou seja, era uma forma de falar indiretamente, ou não explícita, porque se eles falassem de maneira direta e explícita, de imediato essa perseguição poderia ser intensificada. Falando de forma simbólica, o povo entendia, os reis não entendiam, e a perseguição ela se estabilizava, ficava ali, não se intensificava tanto. Era uma maneira muito inteligente, né? Muito inteligente. E isso, se quisermos trazer esse discurso para uma questão bem atual, se nós formos olhar algumas tribos da África ou a própria China, onde o evangelho ele entra assim com muita delicadeza, ali tem muitas falas em símbolos. Porque se eles falar de maneira explícita de Cristo, imediatamente o missionário que está ali, o sacerdote, o padre, o leigo, ou é expulso, enfim, porque ele já entra ali escondido como um profissional, ele vai para trabalhar, e ao mesmo tempo ele anuncia o evangelho. Mas a comunidade chinesa não é de acordo. Então, se ele usa uma linguagem explícita do evangelho, ali ele pode sim receber uma notificação, né, jurídica, e pode ser sim expulso do próprio país. Então ele tem que usar os códigos, usar as linguagens. E isso Daniel fez muito bem. Nós vamos nos deparar quando ele estiver falando dos sonhos, quando ele estiver falando das bestas, quem são essas bestas, né? De estátuas, tem um sonho que ele vai ter, que essas estátuas elas são divididas em 3 metais, tem uma cabeça, depois vem um vento. O que significa tudo isso? É tudo uma linguagem simbólica para falar de algo muito atual, muito atual. Então, em poucas palavras, é isso. Não tinha como, dentro de um sistema de perseguição, falar de maneira clara e direta.
tinha que falar de maneira indireta, usando a linguagem, usando o símbolo. Veja como Deus também é genial. Mesmo nos momentos difíceis, ele te dá instrumento para que a sua voz não seja calada. Então, a voz de Deus ela nunca é calada, mesmo dentro de um sistema que não quer ouvi-la. E é nessa realidade que se é chamado, né, a viver a fé. E aí é importante também lembrarmos, né, que o Apocalipse é também uma forma de profecia, né? A gente tem que lembrar, né, que a forma de escrever é diferente daquilo que nós lemos, né, nos outros profetas, mas o Apocalipse, né, o Apocalíptica, é também, né, uma profecia. A gente não pode esquecer, né, uma ação, uma palavra profética. E aí, né, fica outra pergunta, né, que aí o Padre Lucas pode complementar essa primeira pergunta que foi feita. O livro de Daniel, ele veio para nos trazer o medo, uma mensagem de medo, ou é uma mensagem de esperança? Como todo livro apocalíptico, né? Seja o de Daniel, seja o próprio Apocalipse de São João, que está lá no final da Bíblia, e por isso muita gente tem medo de ler, porque pensa que vai encontrar lá toda a destruição da humanidade, é um livro de esperança, né? Todo livro apocalíptico é de esperança. Então, a linguagem é para a esperança. É uma revelação que se manifesta no tempo atual, como disse o padre Luiz Carlos, ou seja, de forma simbólica, para que quem lesse e fosse do povo, fosse do contexto, entendesse, mas também é para todas outras gerações que os autores nem tinham dimensão que ia chegar, mas que chega e nos traz a esperança, continua trazendo esperança. Então, o livro Apocalipse, resumindo tudo, é um livro de esperança e de confiança na misericórdia e na vitória de Deus sobre o mal. Só reforçando a fala do Padre Lucas, é válido dizer que, no próprio sentido da palavra Apocalipse, ela ganhou essa nuance, essa conotação de destruição, né? Catástrofe. Quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa foi uma destruição total. Então a gente tem sempre uma visão negativa. Mas o sentido etimológico dessa palavra é, de fato, tirar o véu. Então, é revelação. É revelação. Esse é o sentido primeiro, etimológico da palavra. E é bom a gente entender isso, né? Então, não é o fim do mundo. A linguagem apocalíptica, ela não está querendo colocar em ênfase a fim do mundo, o fim do mundo, literalmente, mas talvez o fim de um mundo, o fim de um império, o fim de uma época. Então, ela vem carregada, assim, de esperança. Tudo isso que a gente está passando, essas perseguições, vai passar. E aí, através de linguagem simbólica, vai mostrando que esse fim está perto. Esse fim está para chegar. Então, é uma linguagem, inclusive, um anúncio libertador, né, para quem vive sofrendo há séculos debaixo de um poder político que vem escravizando e não dando liberdade para cultuar o próprio Deus, adorar o próprio Deus. Então, aí se torna assim, uma linguagem de esperança e esperança concreta. É A isso. gente sabe que, de fato, tem muitos que têm medo de ler, né, justamente pelas imagens ou por não entender as imagens. E só para reforçar, né, aquilo que eu já havia dito, tá no versículo 3, capítulo 1, né, do livro do Apocalipse, diz assim, ó: Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo, né? Então, aqui o Apocalipse, né, como profecia. Então, já indo para a conclusão, né, da nossa live, desse episódio diferente, em forma de bate-papo, antes da gente concluir, a gente lembra que agora a próxima etapa, a próxima fase da nossa caminhada nesse podcast vai ser agora a leitura dos textos de Daniel e a explicação, né? Então, te pede para aqueles que nos acompanham, que possam continuar acompanhando, que possam divulgar, né, o nosso podcast, para que mais pessoas possam aprender, né, e possam crescer, como já diz o nome, crescer com a Bíblia, crescer com a palavra de Deus,
olhar para a palavra e ver, né, aquilo que pode levar para a sua vivência, para o seu cotidiano. Mas antes da gente concluir, a gente poderia deixar uma mensagem final, né? Cada um deixa uma mensagem final, mas também com uma pergunta: como o livro de Daniel, né, nos ajuda a viver no mundo de hoje, né? Foi dito já vários exemplos, mas a gente pode concluir com uma mensagem, né? O que é que o livro de Daniel me leva a viver no mundo de hoje, ou como o livro de Daniel me ajuda a viver a minha fé no mundo atual? E aí cada um faz a sua mensagem final e também responde essa pergunta. Bom, fazendo as minhas considerações, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que tiveram aí o tempo e a paciência. Né? Acredito sempre que quando a gente escuta, a gente, de uma certa forma, é sacrificado também, porque a gente tem que doar um pouco do nosso tempo. Mas esse é o nosso objetivo, de maneira muito singela, mas muito sincera, de contribuir com esse conhecimento neste ano, já de nos direcionando aí para o mês de setembro, que vai ser o mês da Bíblia. Então, o projeto ele nasce para que a gente possa entregar instrumentos para as pessoas entenderem melhor. Né? Claro que vão ter tantas produções ao longo do ano, e a nível nacional, nível local, regionais, tantas pessoas vão estar produzindo, e é bom que cada um vai falando, vai adicionando, vai somando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conseguiu partilhar, e você vai só ganhando. Quanto mais você assiste a vídeo, ou palestras, ou podcasts desse gênero, vai só aumentando o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, e de maneira específica sobre o livro de Daniel. E o que é que esse livro pode nos ensinar hoje, né? Sempre a palavra de Deus, ela sempre nos ensina, sempre nos marca, ela sempre nos conduz, ela é lâmpada para os nossos pés, como diz o salmista. E, como na época de Daniel ele era chamado a ser fiel a Deus, né? Esse comando, esse princípio, ele nunca vai mudar. Então, ela nos ensina hoje também, diante dos nossos desafios, porque são tantos os desafios que nós temos hoje, nós somos chamados a permanecer fiel. Então, olhando para Daniel, acredito que cria não só inspiração, mas motivação suficiente para dizer que nós também precisamos ser fiel ao nosso Deus, custe o que custar, e jamais relativizá-lo, e jamais negociar aquilo que é o princípio cristão. Padre Lucas. Bom, o Padre Mairo gosta de fazer perguntas, né? Inquieta a gente sempre. Nos deixa inquieto sempre com perguntas. Hoje eu tô só para perguntar. Né? De fato, o livro Daniel, ele pode nos ensinar muito, né? Ensinar com aquilo que a gente já falou no percurso, mas principalmente o que eu trago aqui é a palavra esperança, né? Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, desafios que o mundo pode nos colocar, e que as circunstâncias onde a gente se encontra também podem nos favorecer, né? Ou então nos desfavorecer com as dificuldades. O livro nos ensina a ter esperança, esperança num Deus que não esquece o seu povo, um Deus que não abandona os seus fiéis e que não abandona principalmente aqueles que são ridicularizados por crer nele, né? Ele exalta os humilhados, né? Então Daniel também nos ensina a ter esperança. E agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, que estão nos acompanhando e que continuem nos ajudando nesse projeto, dando seu like, né? E não esqueçam de dar o seu like, comentem, aproveitando para dizer que aquilo que o Padre Luiz Carlos já tinha dito no início, mandem suas perguntas, porque também nos ajudarão a poder fazer mais momentos como esse, e divulguem. Coloque no grupo da família, coloque no grupo da empresa, façam uma divulgação, vocês são as pessoas que podem nos ajudar a levar esse projeto mais longe. E fiquem com Deus e que o ano 2026 seja abençoado. Então, obrigado, Padre Luiz Carlos, obrigado, Padre Lucas, né, por podermos estarmos juntos, partilhando um pouco percurso que já fizemos e partilhando a palavra de Deus. Que
cada um daqueles que nos ouvem possam continuar nos acompanhando. Como o Padre Lucas já disse, nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Compartilhe para que cada um de nós e todo o povo de Deus possa continuar crescendo com a Bíblia. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.